No programa anterior, no bloco anterior, o Tidei de Lima contou rapidamente, né, a sua trajetória política, desde épocas de faculdade, chegando a 1992, quando ele interrompe sua carreira de parlamentar e vem assumir a Prefeitura Municipal de Bauru. Então, já de pronto, Tidei, eu queria, com a sua experiência como prefeito, eu queria que você nos desse uma explicação de como funciona a composição orçamentária de um município. Porque eu estou vendo que apresenta-se um orçamento para o próximo ano, em torno de 700 milhões, 800 milhões, mas não se fala nas consideráveis verbas que vêm do governo do Estado, vêm da esfera federal, através do Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados, né? E o que impacta nesses fundos de participação? Por exemplo, eu sei que o IPVA impacta na transferência de recursos do Estado para o município. E Bauru tem um dos maiores índices de automóveis na rua, média de 1,5 por habitante. Então, quero acreditar que carro rodando, de alguma forma, traz algum benefício em termos de orçamento. Por favor. Renato, é uma luta antiga essa dos municípios terem dinheiro para enfrentar os seus desafios. Porque as pessoas dizem, alto e bom som, ninguém vive no Estado, ninguém vive na União, a pessoa vive no município. Então é aqui que tem que ter o dinheiro para resolver os problemas. Bom, mas não é bem assim. Essa luta antiga, eu participei ainda quando deputado, né, junto com o então senador André Franco Montoro, que era um municipalista, e o Montoro, que depois veio a ser governador do estado de São Paulo, o Montoro dizia muito isso que eu acabei de dizer, olha, ninguém mora no estado nem na União, mora no município, então nós precisamos ter mais receitas para os municípios. Então já daquela época, eu estou falando da década de 70, né? Nós já tínhamos essa luta de mais verbas para o município. Naquele tempo, o município ficava mais ou menos com 15% do bolo de impostos que existe no país. Né? Tem um bolo de imposto de renda, imposto disso, IPI, ICMS, IPTU, que é municipal, mais isso, mais aquilo. Desse bolo todo, o município ficava com 15%, né? O Estado ficava com 35% e o governo ficava com o resto, 50%. Né? Isto variava. Teve época em que o governo chegou a ficar com 70% desse bolo de impostos. Né? O município com 10%, o Estado com 20%. Né? E esta luta, então, veio se desenvolvendo. Quando chegou a Constituinte, em 1988, 87 começou a Constituinte, 88 terminou, houve todo um trabalho dos municípios e dos deputados para que se desse aos municípios uma receita razoável. Então, os impostos que o município tem como imposto, né, é o IPTU, e o município tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, né, de qualquer natureza. Esses são os dois impostos. E aí você tem a participação do município no bolo do IPI, que acaba caindo no fundo, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Do governo federal, então, né? Se você tem indústria na sua cidade, essa indústria vai contribuir com impostos federais. Né? Acaba lá tendo uma anotaçãozinha, essa indústria de Bauru, e ela arrecadou tanto, então Bauru entra com mais um percentualzinho, né? Embora você tenha uma fatia do Fundo de Participação dos Municípios que seja de distribuição per capita. Né? Ou seja, por cabeça, se o município tem 100 mil habitantes, ele vai receber proporcionalmente a esses 100 mil. Se ele tem 50 mil, vai receber proporcionalmente 50 mil. Então, esta matemática fiscal que nós temos hoje no país, ela precisa ser deslindada, desnudada, né? E rediscutida de tempos em tempos. Porque durante um certo tempo ela parece ser justa, porque atende os
municípios e as regiões menos favorecidas. Não é? O cidadão que mora lá no meio do mato, numa cidade pequena, só porque lá não tem indústria, lá não tem comércio forte, ele então não vai receber assistência médica, não vai receber assistência educacional. Não, ele precisa ter o seu quinhão de cidadania. Não é verdade? Prevalece até hoje isso? Prevalece. Esse critério? Prevalece. Então não importa a Brahma em agudos, Duratex. Importa, mas porque tem aquele percentualzinho. Mas é tomado por base a população. Também. Mas tem um percentualzinho que é da localização da indústria. É aonde está o fator produtivo. Entendi. O fator produtivo está em agudos, então agudos acaba tendo um percentual maior. Okay. Mas uma parte do que, por exemplo, a Brahma arrecada é distribuído pelo Brasil todo, né? E assim todos participam desse grande bolo. Alguns participam mais porque as suas cidades têm o fator gerador do imposto ali localizado, né? Certo? E é assim também na área do Estado, que é dona, vamos dizer assim, do imposto, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, né? Então, o ISS também é assim, é distribuído per capita, tem um né? Mas se a sua região se a sua cidade, é uma cidade onde o comércio é forte e circula mercadoria e ali o Estado arrecada muita coisa, você tem um percentual maior que uma cidade que não tem esse comércio vibrante, né? E você tem também um outro imposto que é muito importante e que interessa aos municípios, porque a Constituição estabeleceu que metade desse imposto vai para o Estado e metade vai para o município, né? Que é o chamado IPVA, né? Que é o imposto. Esse é o imposto pesado, interessante. Dos veículos, não é verdade? De licenciamento dos veículos, vamos falar assim. Você tem uma história a respeito disso que eu gostaria que contasse, quando você foi prefeito. Não, então, quando eu fui prefeito aqui, uma das primeiras preocupações que nós tivemos foi estabelecer uma arrecadação que pudesse fazer frente às necessidades da cidade, que eram muitas. Como? Aumentando o imposto? Não. Vamos ver aonde estão os furos na nossa arrecadação. E nós acabamos concluindo, primeiro, uma cidade como Bauru tinha naquela época 7 auditores fiscais, 2 ficavam de férias, 1 de licença. No fim você contava com 3, 4 auditores fiscais. Primeira coisa, vamos fazer um concurso para contratar auditores fiscais. Aí contratamos numa primeira leva 12, numa segunda leva mais 12, né? Aí estabelecemos um quadro de auditores fiscais, houve uma redivisão da cidade fiscal para eles fiscalizarem e nós já tivemos um aumento de arrecadação sem ter que aumentar alíquota nenhuma, né? A outra coisa foi o IPVA, né? O IPVA, olha, quanto arrecadou? Poxa vida, mas Bauru tem tantos mil veículos, conversava com a Polícia Militar, quantos mil veículos? É tanto, mas arrecada pouco, como é que é? Bom, tinha um furo nisto aí, né? Da onde participava o caixa do banco, o cidadão do escritório de despachante, enfim, era uma maracutaia que acontecia, não eram todos, evidentemente, mas existia um grande furo aí. E nós então resolvemos colocar alguns funcionários da prefeitura nas agências bancárias nesse período de recolhimento. Isto com autorização das agências, de comum acordo com as agências, né? Foi um salto fantástico nesse imposto. É um salto assim de 30%, né? E isso fez com que nós passássemos algumas cidades na listagem de cidades, de prefeituras, com uma arrecadação própria. Nós, por exemplo, passamos Rio Preto, que naquele tempo tinha 20 mil habitantes mais que a gente, hoje tem 60 mil a mais que Bauru.
né? Mas naquele tempo tinha 20 mil. Aí o prefeito de Rio Preto me liga, que era o Manuel Antunes, te dei, Mané, tá bom, não sei o quê, aquela conversa. Escuta, você apareceu aqui a lista da Secretaria da Fazenda do Estado, Bauru passou Rio Preto na arrecadação, como é que é? O que aconteceu? Que milagre você fez aí? E tal. Não é milagre, não. Eu posso ir aí? Pode. Aí o Manuel, que era um amigo já de longa data, veio, né? E eu aí contei para ele, eu falei, eu vou contar para você isto aqui, e você vai ver lá na sua cidade se é a mesma coisa que aqui. E era a mesma coisa, né? E o Manuel, então, tomou as medidas e ligou para mim, dizendo, olha, aqui também a coisa melhorou muito. E nós acabamos levando, eu e ele, para o governador Fleury, na época, esta realidade, né? Nós dizemos, olha, o governo do Estado está sendo roubado como as prefeituras são roubadas. E você pode estar certo disso. Aí o governo do Estado fez uma primeira medida, né? Já teve uma melhora muito grande, e aí depois, no segundo ano, já adotou esta medida que agora é feita, né? Que o cidadão já recebe em casa, né? Isso é de vez. E aí recolhe no banco. Então, nós conseguimos fazer, para você ter uma ideia, Renato, e os nossos telespectadores aí, amigos, né? Nós, quando entramos na prefeitura, o orçamento da prefeitura de Bauru, eu vou falar em milhões de dólares, porque naquele tempo a moeda era cruzado novo e assim por diante, né? Era 45 milhões de dólares, a receita anual da prefeitura. Hoje seria 90 milhões de reais. Quando eu saí, eu deixei a arrecadação da prefeitura com 109 milhões de dólares realizado, porque o orçamento é uma previsão, né? Previsão orçamentária. Isso. Não é verdade? Às vezes o cidadão estica o orçamento para poder remanejar depois recursos. Quer dizer, isto era o ano de 93, quando eu assumi. 98, né? Mais ou menos. E aí, quando eu saí, era 96, a arrecadação, então, de 97 foi de 109 milhões de dólares. Que seria 200 milhões hoje. Seria 200 milhões hoje. Que é 20% do orçamento anual hoje. Mas você está falando do orçamento... Só aí, considerando municipal. Ué, e o DAI? Não entra nisso? Ah, sim. Então, o DAI, eu estou falando à parte, eu estou falando do orçamento da prefeitura. Eu acho que o orçamento da prefeitura hoje é em torno de 600, 700 milhões de reais, não é isso? Isso aí. Que seria mais ou menos 400 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. 400 milhões. 400 milhões de dólares. Então, é mais ou menos 4 vezes o que se arrecadava há 20 anos atrás. Não vou perder, aproveitar essa oportunidade, nós pulamos uma questão importante, e rapidinho, porque nosso tempo está... você tem 2 feitos importantes como deputado, um é relacionado ao Unesp, eu não sei se foi no período de deputado, e outro relacionado à duplicação da Marechal Rondon. Rapidinho, são temas importantes que a gente deixou. Um terceiro, que é o Hospital Estadual. O Hospital Estadual. Então nós vamos abrir mais um bloco só para falar sobre esses 3 temas. Tudo bem. E vamos das suas... É importante porque fala sério para dizer assim, fala sério, vamos mostrar o perfil de cada um. Ele tem 3 feitos como deputado, que Bauru, região, Estado, Brasil, precisa tomar conhecimento. Eu estava citando 2 e me lembrou mais um. Mas isso fica para o próximo programa, para o próximo bloco, e vai a explicação. O Fala Sério roda na internet, roda no Facebook. Será aberta uma página, Fala Sério, nós vamos divulgar essa página, e você tem que ir na página e curtir. Você curtindo, você vai estar sempre avisado de que novo programa está sendo postado. Então, são novos tempos, são as mídias sociais aí ocupando seu espaço, e nós estamos, sendo oportunos quanto a isso, inaugurando o Fala Sério para ser veiculado no Facebook a princípio. Mas se você quiser assistir no YouTube, nós vamos deixar liberada lá o espaço para isso. E depois nós vamos integrar as outras mídias sociais. E com o tempo nós vamos explicando qual é esse projeto em toda a sua dimensão. Até já. Mais um.
Eu queria tomar mais um Esse gole. é o seu copo? Isso, exatamente. Porque Isso é para revitalizar. é muito bom, exato. Além de saudável, um sabor gostoso, é para revitalizar.